rabinos analisam e apresentam o cenário profético relacionado à China, que está sendo acometida por pragas e pestes. 25 Fev 2020. A doença do momento é o coronavírus, mas a verdade é que a China está lidando com uma onda de várias pragas. Vários rabinos veem isso como uma repetição das pragas no Egito. Profecia bíblica de que Deus atacará a China antes do Messias. Há 2 semanas, o rabino Yosef Pinto, o rabino místico israelense aclamado internacionalmente que atualmente vive no Marrocos, fez uma declaração sobre o coronavírus atingir a China. O rabino citou o profeta Ezequiel como sua fonte. Eu derramarei minha ira sobre sim, a fortaleza do Egito, e destruirei a riqueza do No. Porei fogo no Egito. O pecado se contorcerá em angústia e não será despedaçado. E Nof enfrentará adversários em plena luz do dia. Ezequiel 30, 15-16. No hebraico moderno, sim. É o nome da China. Coronavírus. O governo chinês está sendo muito discreto em relação a muitos detalhes do vírus, mas o que está claro é que o coronavírus, mais especificamente chamado de Covid-19, é altamente contagioso. Em 31 de dezembro, o governo da China tratou os primeiros casos do coronavírus que apareceram na província de Wuhan. As primeiras mortes foram relatadas apenas 11 dias depois. 10 dias depois, o vírus se espalhou para outros países da Ásia e, um dia depois, o primeiro caso foi relatado nos Estados Unidos. Um mês após os primeiros casos, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde global e foram estabelecidas restrições de viagem para o lugar. Mais de 75 mil casos do coronavírus foram confirmados na China e pelo menos 2.200 pessoas morreram. Em menos de 3 meses, infectou quase 78 mil pessoas em mais de 2 dezenas de países. Na província de Hubei, onde a doença começou, a taxa de mortalidade foi de cerca de 2,9%. No entanto, em algumas outras províncias onde foi menos prevalente, a taxa de mortalidade foi tão baixa quanto 0,4%. A Live Science informou que a taxa de mortalidade sobe para 14,8% naqueles com 80 anos ou mais. Entre as idades de 70 a 79, a taxa de mortalidade por Covid-19 na China parece ser de cerca de 8%. É 3,6% para as idades de 60 a 69 anos, 1,3% para 50 a 59, 0,4% para a faixa etária de 40 a 49 anos, e apenas 0,2% para pessoas de 10 a 39 anos. Ninguém com menos de 9 anos morreu deste coronavírus até hoje. Gafanhotos. A praga bíblica que uma vez deixou o Egito desprovida e estéril está ameaçando atingir a China. A África Oriental já foi invadida por um enxame de gafanhotos do deserto, criando fome em regiões que já vivem à beira da fome. O enxame de gafanhotos é o maior sofrido pela região em várias décadas. Uma milha quadrada de um enxame pode ser formada por até 210 milhões de gafanhotos, que podem comer tanta comida quanto 90 mil pessoas em um dia. Enormes enxames são altamente móveis, capazes de viajar até 140 km por dia. Se as condições do vento estiverem a seu favor, os cientistas culpam padrões climáticos incomuns, trazendo chuvas e ciclones que geram ciclos intensos de reprodução. A China tem uma longa e amarga história de enxames de gafanhotos, com mais de 840 registros nos registros oficiais nos últimos 2.700 anos. O governo chinês tentou rejeitar a ameaça com o Global Times, um serviço de notícias do governo, informando que há poucas chances de uma praga de gafanhotos se expandir na China. O governo sugeriu que os agricultores envolvidos criassem patos e galinhas para controlar quaisquer gafanhotos que surgissem. Para ilustrar o ponto, a Divisão de Terras Agrícolas do governo lançou um exército de milhares de patos para proteger a fronteira de Xinjiang. O governo não mencionou que as espécies de gafanhotos que ameaçam a China emitem fenilacetonitrila, uma secreção fétida que tem como objetivo deter predadores. Os pássaros normalmente não os procuram como fonte de alimento.
O artigo também sugeria que os gafanhotos poderiam ser fritos e consumidos pelas pessoas, observando que alguns agricultores consideravam a praga dos gafanhotos uma verdadeira bênção. Nossa colheita de milho seria reduzida com certeza, mas capturar gafanhotos me trouxe muito mais dinheiro, disse um morador anônimo ao The Beijing News. Gafanhotos estão em menus de restaurantes em muitas regiões da China. Gafanhotos frescos ou congelados custam de 17 os $2,43 a 400 yuans por quilograma, dependendo das diferentes espécies e características. Para os estudiosos da Bíblia, enxames de gafanhotos evocam imagens do Egito pré-êxodo. Cobriram a face de toda a terra, para que a terra fosse escurecida, e comeram todas as plantas da terra e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado. Não restou coisa verde, nem árvore nem planta do campo, por toda a terra do Egito. Êxodo 10 e 15. Peste bubônica. Apenas alguns meses atrás, enquanto o coronavírus estava incubando no mercado úmido de Wuhan, os médicos chineses estavam lutando para impedir que a peste bubônica explodisse como uma epidemia. Apenas alguns casos foram diagnosticados, mas a doença tem uma história horrível e a China é um dos poucos países ameaçados por epidemias regulares da doença. A peste bubônica está voltando com quase 50 mil casos humanos sendo diagnosticados nas últimas 2 décadas. Agora é classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença reemergente. O último surto de peste bubônica nos Estados Unidos ocorreu em 1924 e foi centrado em Los Angeles. A sexta praga no Egito, furúnculos, pode muito bem ter sido peste bubônica, cujo sintoma característico é lesões cutâneas semelhantes a furúnculos que formam úlceras negras. Ele se tornará um pó fino em toda a terra do Egito, e causará uma inflamação que ferve homens e animais em toda a terra do Egito. Êxodo 9, 9. A conexão entre a peste bubônica e o Egito foi comprovada em 2010, quando os cientistas rastrearam a praga até o Egito Antigo. As culturas antigas viviam perto de seus animais, e a praga foi transferida dos animais por pulgas. Enquanto exploravam as ruínas do Egito, os egiptólogos encontraram restos de ratos do Nilo com 3 mil anos de idade e usaram peneiras finas para descobrir os restos de pulgas, ambos portadores da praga. A praga de Shechin, furúnculos, como são todas as pragas que atingiram o Egito antes do Êxodo, é profetizada para retornar no final dos dias por Zacarias, que a descreveu como uma doença de carne podre. Quanto aos povos que guerrearam contra Jerusalém, Achem os ferirá com esta praga. Sua carne apodrecerá enquanto eles se levantarem. Os olhos deles apodrecerão nas órbitas, e suas línguas apodrecerão em suas bocas. Zacarias 14 e 12. Por mais aterrorizante que seja a ameaça de uma pandemia natural, uma recarga da peste bubônica pode aparecer como resultado da mão do homem e não da mão de Deus. De fato, Bill Gates discursou na Conferência de Segurança de Munique em 2017, dizendo que os terroristas usarão armas biológicas para criar uma pandemia que mataria dezenas de milhões. Gates estimou que essa trama era uma probabilidade razoável dentro de 10 a 15 anos e mataria cerca de 30 milhões de pessoas em menos de um ano. Também chamada de peste negra, atingiu 3 vezes como uma epidemia global. Um estudo em 2010 indicou que ele se originou as 3 vezes na China. Epidemias que podem ter incluído a praga mataram cerca de 25 milhões de chineses e outros asiáticos durante os 15 anos antes de chegar a Constantinopla em 1347. A mesma pandemia matou aproximadamente 1/3 da população da Europa. Com uma taxa de mortalidade estimada em 60%, a peste negra foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade, resultando na morte de cerca de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, chegando à Europa de 1347 a 1351. Gripe suína africana. A China é o maior consumidor mundial de carne suína, respondendo por mais da metade do consumo mundial de carne suína. Os esforços do governo para aumentar o rebanho e alimentar a população estão sendo frustrados por um surto de gripe suína africana que destruiu mais de 1/3 do rebanho do país.
Os preços da carne de porco dobraram na China no ano passado. Profecia budista. Há rumores de que a elite da China está levando essa onda de pragas muito a sério. O conservador americano relatou em primeira mão relatos dos terríveis efeitos do coronavírus na sociedade chinesa e de como o governo está suprimindo ativamente a disseminação de informações. O artigo também descreveu quantas elites e acadêmicos da China estão se voltando para um texto budista que supostamente descreve o ano e a atual onda de pragas. O texto foi escrito por um monge budista na cidade proibida chamado Jianglei-Zigong, provavelmente no início do século XX, como parte de um grande ciclo de literatura chinesa conhecido como Antiga Bíblia Interna. Originalmente escrito em um dialeto muito antigo, foi traduzido para o mandarim e depois para o inglês. O ano de 2020, o ano em que toda a China chorará. Os presságios serão tão ruins que o ano novo não será comemorado. Então a praga virá. Virá com fúria, os tigres e os lobos se esconderão nas montanhas. A praga abrangerá toda a terra, e acabará se espalhando por todo o mundo. Muito em breve, o arroz ficará tão caro que ninguém poderá comer. Então os rios afundarão todos os barcos. As pessoas naquele ano só poderão colher arroz no início da primavera. Não haverá colheita de arroz, feijão, trigo e aveia no final da estação, porque vastas nuvens de gafanhotos assolam todo o campo. Eu, Cavalheiro Zigong, garanto aos chineses em 2020 que os gafanhotos cairão dos céus e a destruição estará completa. Fumaça e fogo encherão os campos, mas nada será capaz de deter os enxames. Uma vez que os gafanhotos destruam a terra e a fumaça ainda vem do solo, os rios inundam o campo. Eu, Cavalheiro Zigong, direi aos chineses em 2020 como sobreviver. Permaneça muito próximo de suas famílias e vizinhos. O melhor é ter armazenado bastante ouro e comida para viver e compartilhar livremente com quem você ama. Não tolere ladrões entre o povo. Seja uniter-se não divisores. Se você puder fazer todas essas coisas, você sobreviverá. As pragas do Egito na China. O rabino Yosef Berger, o rabino da tumba do rei Davi no Monte Sião, observou que uma onda tão intensa e natural de infortúnios naturais é certamente uma reencarnação das pragas que atingiram o Egito antes do Êxodo. Segundo a tradição judaica, as 10 pragas vão reaparecer antes do Messias. O rabino Yosef Berger, o rabino da tumba do rei Davi no Monte Sião, explicou esse aspecto do processo messiânico ao Breaking Israel News, citando o profeta Miqueias. Eu lhe mostrarei ações maravilhosas, como nos dias em que você se afastou da terra do Egito. Miqueias 7:15. Todos os milagres reaparecerão, todas as pragas, toda a história, com toda a sua dor e toda a sua glória, disse o rabino Berger. Mas antes do Messias, mais pragas que não foram vistas no Egito aparecerão. Isso está em preparação para a guerra de Gog e Magog, na qual Deus desempenhará um papel ativo, usando as impressionantes forças da natureza como o seu exército. Antes que ele revele o Messias, Deus mostrará sua impressionante glória, como nunca foi vista desde os 6 dias da criação. Não podemos nem imaginar o que será. O rabino Berger observou que já pode ser tarde demais para qualquer judeu que estivesse esperando para vir a Israel. Muitos países, incluindo Israel, estão fechando seus aeroportos por causa da doença, disse o rabino Berger. Quem poderia imaginar isso há apenas alguns meses? Os rabinos têm dito que quando o Messias se revelar, será tarde demais, impossível chegar a Israel. Estamos vendo o início disso agora. O rabino Berger consultou vários homens justos ocultos que o informaram que nenhuma cura seria encontrada para o coronavírus. A natureza da doença está em seu nome, disse o rabino Berger. Seu nome significa Corlá porque reduzirá o poder. A China, a gigante da alta tecnologia, está sendo derrotada, não por um exército, mas por uma coisa minúscula que nem pode ser vista. O rabino observou que terça-feira era o começo do mês hebraico de Adar, um mês em que os judeus deveriam se alegrar devido ao feriado de Purim. O rabino citou o Salmo 97, que começa louvando a Deus, observando seus temíveis poderes no mundo. O fogo é sua vanguarda, queimando seus inimigos por todos os lados. Salmos 97, 3.
Mas as pessoas que amam Hashem, Deus, literalmente o nome são felizes exatamente nesses momentos, quando Deus mostra sua presença no mundo, que os justos se alegram, disse o Rabino Berger, citando o último verso desse capítulo. Ó justo, regozija-se em Hashem e aclama seu santo nome. Salmos 97, 12. Fonte: Breaking Israel News. E Pestes Mateus 24, 7. 25 de fevereiro de 2020.